meus irmãos, familiares, amigos e os nossos queridos que têm orado pelo nosso Pai. Então eu estou aqui nessa manhã, estou em Mantena agora para compartilhar com todos aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração aqui nessa manhã. Nós de fato estamos vivendo um momento muito difícil, sim. E ontem eu estava me sentindo bem cansado, bem abatido, me sentindo nas cordas, só tomando porrada e chute e quase levantando a mão, dizendo, tá bom. E vim para cá, vim com meu irmão, estou aqui numa casa que ele separou aqui para a gente ficar isolado. Mas quando foi hoje pela manhã, eu nem estava muito querendo acordar hoje rápido, mas o Senhor me despertou, como de costume, e trouxe uma palavra no meu coração. E em seguida nós vamos passar outras informações. No livro de Mateus, no livro de Marcos, melhor dizendo, versículo 9, no capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Eu não vou ler todo o versículo, que o meu objetivo aqui é outro, mas eu vou ler apenas alguns versículos que o Senhor trouxe ao coração. Marcos 9, quem quiser acompanhar toda a história, no capítulo 9 começa com Jesus descendo, estando no Monte da Transfiguração e descendo do monte e encontra aquele menino endemoniado, gago e possuído, e toda aquela situação em que os discípulos já estavam tentando orar pelo menino e não conseguia, e os escribas estavam ali discutindo com os discípulos o que era, o que não era, o que podia, o que não podia. A verdade é que nada tinha resolvido aquela situação daquele menino, a oração de ninguém tinha resolvido a história daquele menino e daquele pai, e aquele pai já estava muito enfraquecido. Aquele pai já estava muito, muito abalado, muito desacreditado e desanimado. Quando Jesus chega, quando Jesus desce, a multidão olha para Jesus, aquela discussão para, e Jesus olha para aquele pai, e imediatamente aquele pai fala com o Senhor. Então, versículo 21 a 23 diz assim: e perguntou o pai dele, quanto tempo há? Quanto tempo há que lhe sucede isso? Jesus perguntando. E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E essa é a situação que eu estava vivendo ontem. Eu creio em Deus, creio no amor de Deus, creio no cuidado de Deus, creio na provisão de Deus que tem tido comigo e com a minha família todos esses anos. Eu não tenho dúvida de que experimento do sobrenatural de Deus em todas as áreas da minha vida e que a minha própria vida é um milagre, que só Deus poderia fazer esse milagre, só Deus poderia transformar uma pessoa como me transformou. O meu pai é um servo de Deus, o meu pai é um modelo e um exemplo para mim e para os meus irmãos e para a nossa família e para todos que o conhecem,
de firmeza, de perseverança, de fé. Ele pode até nos ofender muitas vezes, mas ele não negocia a sua fé, nem o seu princípio, nem o que ele crê, nem o que Deus representa para ele, nem para agradar nenhum de nós. E assim ele tem vivido até hoje. E assim foi comigo no hospital. Quando eu cheguei de Belo Horizonte, dentro dele com um quarto, depois de quase 2 horas, que eu consegui ter coragem de falar alguma coisa, vendo ele naquela situação, eu falei: papai, o senhor precisa ter força, o senhor precisa lutar, o senhor precisa de vencer essa doença, e a gente precisa muito que o senhor não desanime, não desista. E ele falou assim: meu filho, a minha vida toda eu me preparo para encontrar com esse Deus. Esse Deus se apresentou a mim quando eu tinha 17 anos e foi exatamente em um leito de enfermidade, que eu estava também numa situação de morrer. E eu tive um encontro com esse Deus. E esse Deus me salvou, esse Deus me curou e esse Deus me direcionou a minha vida até aqui. E eu já estou com 69 anos. E sou muito grato a esse Deus por tudo que Ele me deu, pelos filhos que eu tenho, pela família que eu tenho e todo o amor que eu poderia dar para todas as pessoas. Eu tenho plena convicção que tudo que eu pude fazer eu fiz e estou fazendo e vou continuar dando. Mas se o Senhor, que eu sempre me preparei para encontrar com Ele, quiser me levar agora e quiser usar dessa enfermidade para me levar para os braços dele, meu filho, eu não vou lutar, porque eu quero estar com o meu Criador, com o meu Senhor. Eu saí, chorei um pouco, voltei e falei: eu vou mudar então com o Senhor a temática aqui, o discurso. Precisamos muito do Senhor. Precisamos que o Senhor queira ficar conosco, sim, nós amamos o Senhor. E temos muito que dividir ainda com o Senhor e que comemorar com a nossa família. Só tem uma família grande, só tem uma esposa, a Vera, que ama muito o Senhor, os filhos, os enteados, a todas as pessoas, todos os nossos familiares. Então, a gente precisa do Senhor. Ele: meu filho, a Bíblia diz que a gente, quando passa pelo vale da sombra da morte, a gente não deve temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco. E eu estou exatamente, mais uma vez, passando nesse vale. Já passei nele em outras circunstâncias. Estou novamente passando nesse vale. E eu não temo mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Se Ele quiser, nós vamos sair desse hospital aqui, louvando e adorando o nome dEle. Então é isso que eu quero te dizer, mas não vacile sua fé, meu filho. Nem os seus irmãos vacilem, nem nenhum dos aqueles que eu amo, que eu convivo com eles, não vacilem sua fé por causa desse momento que nós estamos vivendo. Porque é tudo para a honra e a glória do Senhor. E eu preciso que vocês continuem comigo ou sem mim o propósito do Senhor aqui nessa terra. Então, quando esse texto veio, eu estava como o pai desse menino, já um pouco desacreditado que a cura poderia acontecer, que meu pai poderia sair dessa situação. Então temos orado aqui, porque esse pai, o que ele disse? Ele disse aqui, no versículo 24 de Marcos 9, 24, ele diz assim, só encontrar aqui. Ele disse assim, e o pai do menino contando todas as coisas, o pai do menino disse: eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Eu creio, Senhor, mas eu estou fraco, mas eu estou abalado, mas eu estou triste, mas eu estou desacreditado. Eu creio, e independente do sim ou do não do Senhor, da resposta do Senhor, nós vamos continuar crendo. Nós vamos continuar servindo a Deus, nós vamos continuar adorando a Deus. Mas o pai desse menino, naquele momento, ele queria uma cura. E ele falou: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, porque a minha fé está vacilando. E eu acordei lembrando do meu pai falar isso para mim: meu filho, não deixe sua fé vacilar nesse momento. Não deixe. Então, e logo em seguida, Jesus
diz para o menino, Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo do menino e o espírito surdo e ordenou que ele saísse, e o espírito saiu daquele menino. Jesus, no versículo 23, diz para aquele pai: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então essa é a palavra que tenho hoje para todos nós. Está difícil, está doendo muito aqui, muito, mas nós somos os servos do Senhor, e nós aprendemos com meu pai a amar o Senhor Jesus, a conhecê-lo, a andar, e ainda estamos talvez no meio dessa caminhada ou no início dessa caminhada. Eu não sei em que ponto dessa caminhada. Eu só sei que o maior presente que eu tenho na minha vida e que a minha família tem foi conhecer a Deus e ter o meu pai como um modelo de devoção, de entrega a esse Deus. Então o que eu quero pedir a todos é que, enquanto existir esperança, enquanto existir chance, enquanto existir 0,5%, 0%, isso para Deus não faz nenhuma diferença. Se ontem o pulmão estava 20%, hoje vai estar 5%, vai estar 0%, isso para Deus não faz nenhuma diferença. Para Deus tudo é possível ao que crê. E eu gostaria que nós continuássemos crendo, que nós continuássemos olhando para o Senhor. Nós que cremos no sobrenatural de Deus, só tem como a gente andar sobre as águas se nós resolvermos pôr o primeiro pé dentro da água. Se não colocar o primeiro pé, a gente não vai saber se a gente vai ou não vai caminhar. A Bíblia diz que fé é certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que não se podem ver. E isso acontece em todos os momentos da nossa vida. Então fé é isso. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, para o nosso trabalho, para os nossos negócios, e a gente tem fé nos nossos negócios, e a gente acredita, e a gente às vezes dá passos pela fé, e Deus tem honrado esses passos da fé. Às vezes a gente olha para outras questões, outras dificuldades da nossa vida, e a gente tem fé e acredita e vai, porque todas essas coisas a gente pensa que é possível. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então se você espera algo e tem fé, aquilo você pode ter certeza que aquilo vai acontecer. E a fé é convicção de fatos que não se podem ver. Nós não podemos ver a cura, mas nós podemos ter convicção que ela pode acontecer. Temos que pisar na água. Se diante de nós não se abrir o mar, como cantamos algumas vezes lá nesses últimos 10 dias, na porta daquele hospital, às vezes com a presença do papai ali na janela, outras vezes não, mas nós continuamos adorando a Deus, porque se ele tivesse no nosso lugar e ele pudesse tocar e ele pudesse cantar, era o que ele faria. Se ele pudesse entrar naquele hospital e falar de Jesus para cada um daqueles enfermos que estavam lá, era o que ele faria. Então tudo que ele pudesse fazer nessa situação por qualquer um de nós, ele faria. Então o que eu quero pedir a todos, que tenhamos fé enquanto pudermos crer, enquanto tivermos esperança, não importa o tamanho dela, que a gente não vacile a nossa fé, que esse foi o pedido dele, tem sido o pedido dele. Então a última vez que eu o vi foi na transferência para o CTI, ele falou: meu filho, eu estou bem. Eu só estou cansado, mas eu estou bem. Fala para todo mundo, permanecer firme e continuar. Eu estou bem. Então eu queria deixar essa mensagem aqui. Na verdade, não é uma mensagem. Eu queria compartilhar com todas essas pessoas que têm nos acompanhado nessa luta, os amigos, os familiares, os cristãos espalhados por esse mundo todo, que têm orado por nós, que nós estamos firmes, porém fazendo um novo ajuste nas velas. Nós estamos ajustando a vela na direção da fé, na direção do que o Deus do impossível, ele não depende de nada, de nenhum percentual.
para fazer. Pedimos que todos continuem orando de onde vocês estão. Eu estou isolado aqui, mas o meu irmão numa casa, porque eu estava em contato lá muito constante dentro do hospital. Então, desde ontem eu estou em mantena. Continue orando cada um onde está. A melhor coisa que vocês podem fazer para nós, às vezes, não é vir nos visitar. É orar de onde vocês estão, conosco nessa corrente de fé, pelo meu pai, pela fé que ele também tem. Ele é um homem de Deus, e ele está na mão de Deus, e não tem nem lugar melhor nesse mundo para estar do que nas mãos de Deus, seja em toda e qualquer situação. Senhor nosso Deus, que o Senhor conforte as nossas vidas e fortaleça a nossa vida, fortaleça a nossa família, os nossos amigos. Fortaleça, ó Deus, aquelas pessoas que estão trabalhando nos hospitais, em contato com esse vírus. Isso é novo para nós, não sabemos nem como lidar com isso. Mas, Senhor, aviva a nossa fé, para que enquanto pudermos, ó Deus, ter esperança, que a nossa fé possa estar em Ti e que a gente possa crer na vitória, crer no poder do Senhor, mas que acima de todas as coisas, ó Deus, cumpra-se a Tua vontade. Se ela não pode ser mudada, nós pedimos pela Tua misericórdia, que mude a Tua vontade, ó Deus, se a Tua vontade era tê-lo com o Senhor, para que Ele fique mais conosco. Mas acima de tudo, Deus, pedimos pela Tua misericórdia, mas que sobressaia a vontade do Senhor, porque se pudéssemos talvez estar lá dentro da mente do meu pai, talvez o anjo do Senhor já está ali com ele, servindo ele, cuidando dele, mas talvez ele quer até já estar contigo, que foi o que ele manifestou. Ele se preparou para isso a vida toda. Mas, Senhor, às vezes a vontade do meu próprio pai, Deuvani, não é a Tua vontade. E que seja feita a Tua vontade. E que o Senhor, ó Deus, atenda a nosso pedido de fé. Estaremos buscando a cura em nome de Jesus, confiados no poder do Senhor. Porque os médicos já nos disseram que tudo que eles podiam fazer, eles já fizeram. Então, louvado seja o Senhor. Porque agora, tudo que acontecer, é para a honra e a glória do nome do Senhor. Fique em paz, fique com Deus e que Deus abençoe a todos. Estamos firmes aqui, em Deus, em oração, estamos bem e que a graça do Senhor esteja com todos os corações que vão assistir esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém.